Bom dia, gente. A gente vai apresentar o caso clínico 2 e o grupo é Ana Paula Mazzarella, Carolina Barros, eu, Ingrid Matias, Isabela Talac, Marina Lamela, Sara Souza e Tainara Lopes. Bom, o caso clínico. Um criador de cães de raça, ele obteve 35 filhotes. 30 desses filhotes apresentaram alta taxa de glicemia e foram medicados com glipizina. 7 morreram, um estabilizou a glicemia e os demais adoeceram e foram infectados por Candida albicans. O tratamento com cetoconazol salvou 15 dos animais e os demais necessitaram de tratamento com anfotericina B, por via intravenosa. 3 filhotes eles morreram por insuficiência renal após o tratamento com a anfotericina B. Estão me ouvindo, pessoal? Uhum. Bom dia. Vamos falar sobre a candidíase. Ela é causada pelo gênero Candida e principalmente pela Candida albicans, que foi o que acometeu os filhotes. Ela geralmente é um fungo que já é encontrado no corpo, mas que ela se transforma em um organismo invasivo e se torna agressivo principalmente nas mucosas. E a infecção ocorre principalmente por imunossupressão e tem como principais fatores idade, estresse, doenças imunomediadas, desordens neoplásicas e pode surgir por uso de medicamentos como corticosteroides, antibióticos e citostáticos. Tem como principais sinais clínicos afetar as mucosas, e o sinal clínico mais observado são na pele em si, que geralmente chama mais atenção, mas quando são casos mais graves, vai afetar o trato urinário, gastrointestinal e sistema reprodutor. E na pele, os sinais mais vistos é as erosões úmidas e eritematosas com essa aparência avermelhada, como está na foto. De diagnóstico, é feito por exame físico e exames laboratoriais. Mas para confirmar qual é o agente etiológico, é preciso fazer o esfregaço da lesão, análise microscópica e isolar a cultura por meio do antibiograma para detectar qual tipo específico de parasita. Bom, sobre a glipizina. Ela é um hipoglicemiante oral de segunda geração dos sulfonilureias. O mecanismo de ação ele consiste na ligação dos receptores específicos nas células beta, provocando o fechamento dos canais de potássio ATP dependentes. E ele causa despolarização da membrana e abertura dos canais de cálcio, que resulta na exocitose da insulina. Ele também aumenta né, a secreção de insulina nas células betas do pâncreas e aumenta a sensibilidade dos receptores insulínicos existentes. A ação dele é a diminuição da concentração de glicose circulante do animal e ele é indicado para casos de diabetes mellitus tipo 2, não insulino dependente. Como efeito adverso, ele pode apresentar a hipoglicemia, que é quando ele é colocado em excesso, náusea, vômitos, diarreia, anorexia e icterícia. A dose que a gente achou dele foi por via oral, que é de 0,24 miligramas a 0,5 por quilo, a cada 12 horas. Sobre o cetoconazol. Ele é um antifúngico de amplo espectro da classe dos imidazóis. A atividade antifúngica dele se faz por alteração da permeabilidade da membrana pela inibição da síntese de ergosterol. Os imidazóis, eles ligam as enzimas do citocromo P450 do fungo e eles impedem a desmetilação do lanosterol, que é uma molécula precursora do ergosterol. O acúmulo dele altera vários sistemas enzimáticos e também a permeabilidade da membrana, conduzindo à difusão de potássio intracelular e à morte celular. No tratamento da Candida albicans, ele inibe a transformação dos blastóporos de forma invasiva no micélio. A ação dele ele é usado para tratar infecções fúngicas superficiais e sistêmicas, e a ação fungistática ou fungicida dele depende muito da concentração. Como efeito adversos, ele pode causar a inapetência, o plurido alopecia, a anorexia, náusea, vômitos,
a hepatotoxicidade, além de alterar os níveis de testosterona e cortisol. E o uso durante a prenhez dele deve ser evitado. A dose que a gente achou foi por via oral de 5 a 10 miligramas por quilo. E a resistência que ele pode encontrar é a mutação do gene ERG11 e o aumento da bomba de refluxo. Agora falando sobre a anfotericina, ela é um antibiótico antifúngico que, diferentemente do cetoconazol, que inibe a síntese do ergosterol, a anfotericina ela age ligando-se aos esteróis da membrana do fungo, alterando a permeabilidade da membrana pela formação de poros e provocando extravasamento de água e eletrólitos, principalmente os íons potássio e magnésio, desestabilizando assim o metabolismo. A ação no organismo. Ela é usada principalmente para tratar as infecções fúngicas sistêmicas e ela tem ação tanto fungicida quanto fungiostática, dependendo da concentração utilizada. Como efeitos tóxicos, geralmente é relacionado à ligação dela ao colesterol da célula do mamífero. E então, por isso, ela tem efeitos adversos bem consideráveis, principalmente a toxicidade renal, que é uma consequência do decréscimo da taxa de filtração glomerular, devido ao efeito vasoconstritor das arteriolas aferentes e também pode verificar a hipopotassemia e hipomagnesemia devido ao mecanismo de ação. Ocorre também elevação nas transaminases hepáticas, cardiotoxicidade pelas ligações às células do miocárdio, que vai causar distúrbios na condução dos impulsos, e também pirexia, que é o estado febril, e calafrios. A dose é intravenosa, utilizada 0,25 a 0,5 miligrama por quilo, e a resistência dela é pela diminuição da quantidade de ergosterol e acúmulo de um outro esterol, que é diferente do ergosterol, com baixa afinidade pelos polienos. Como hipóteses, a glipizina ela é um hipoglicêmico de baixa efetividade, que, de acordo com Espinosa, é de aproximadamente 30%. A morte dos cães, então, pode ser justificada pelo efeito hipoglicemiante exacerbado, caso a dose de administração do medicamento tenha sido elevada, ou pela imunossupressão decorrente dos efeitos adversos do medicamento. A utilização da glipizina seria correta para os animais com diabetes tipo 2, não dependentes de insulina, porém os animais com diabetes do tipo 1 são mais comuns e não apresentam progresso com esse fármaco, mas sim com a aplicação da insulina. E provavelmente a baixa imunidade dos filhotes levou à infecção por Candida albicans. Outra possibilidade é que, pela pequena eficácia do hipoglicemiante, a elevada glicose serviu de substrato para o desenvolvimento do fungo. Então, a candidíase foi tratada com cetoconazol, e embora alguns cães tenham sido curados, os outros necessitaram da intervenção com a anfotericina B. Pode-se supor que essa troca de fármacos se deveu à resistência microbiana ao cetoconazol ou pela sua variável biodisponibilidade. E, diferente desse, a anfotericina B é caracterizada pela nefrotoxicidade notória. E é de se esperar que uma dose exagerada ou a má administração do fármaco tenha provocado insuficiência renal nos cães que restaram lá. E uma forma de amenizar os efeitos adversos da anfotericina teria sido a hidratação intensa dos cães durante o tratamento, viabilizando a reposição eletrolítica e a manutenção do equilíbrio osmótico para a atividade renal. E, além disso, a associação do cetoconazol com a anfotericina não é muito lógica, porque o cetoconazol vai impedir a produção do ergosterol, que acaba sendo o sítio de ação da anfotericina, de forma que iria inviabilizar a ação. E como tratamento alternativo, primeiramente deveria ter sido feito um diagnóstico para definir o tipo de diabetes que acomete os filhotes. E a maioria dos cães são insulino dependentes, no qual a produção de insulina é muito baixa
ou não existe pelo número reduzido de células beta-funcionais no pâncreas. E por isso é necessário injetar insulina diretamente no animal. E como sugestão nossa, poderia utilizar o caninsulin, que é uma insulina de ação intermediária que contém a insulina suína, que é estruturalmente idêntica à canina. E é indicado um tratamento de hiperglicemia e dos sinais clínicos associados. E para tratar o fungo, o veterinário deveria ter feito primeiramente o antibiograma para definir os antifúngicos mais eficazes no tratamento. Poderia ter sido usado o itraconazol, que é eficaz no tratamento de uma grande variedade de micoses superficiais, subcutâneas e sistêmicas. Ele é um antifúngico mais seguro, de maior espectro e com menos efeitos tóxicos. E ele é da família dos triazóis, que é semelhante ao cetoconazol. Então, ele vai interferir na síntese do ergosterol na membrana fúngica, vai inibir a desmetilação do lanasterol, que é o precursor do esterol. E o acúmulo desse vai alterar vários sistemas enzimáticos e a permeabilidade da membrana, conduzindo à difusão de potássio intracelular e, consequentemente, à morte celular. E é isso, fim. Obrigada, pessoal. Obrigado, Tainara, grupo. Obrigado pelo fim. Ok, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Vou começar de trás para frente aqui, mais ou menos. Você falou das transaminases hepáticas, né? Como que isso acontece? O que é medido com essas transaminases hepáticas? Acho que estava colocado alterações das transaminases hepáticas. O que significa isso? Seria para investigar o problema no fígado dele? Isso, mas por que estaria alteradas? Quem que alterou as transaminases hepáticas? No sangue, né? Aí você verifica a alteração de transaminases hepáticas no exame de sangue. O que fazem estas transaminases? E se vocês se lembram, quem são as duas principais? Eu pergunto isso porque é importante quando você está fazendo um tratamento, principalmente um tratamento agressivo, né? Tratar fungos é muito difícil. E você vai estar monitorando esses animais, fazendo exames de sangue e nota, e vem um exame do laboratório dizendo que as transaminases hepáticas se elevaram. Isso, a Mariana deu a resposta. Professor, Oi, Tainá. seria o TGO e TGP? Isso, TGO e TGP, ou como a Mariana colocou aqui o nome mais técnico, né? Na verdade, TGO e TGP é o mais usual em análises clínicas, AST, ALT, né, que é a mesma coisa, tá dupla. E o que elas fazem? Por que elas estão alteradas no sangue e o que elas fazem no fígado? Elas indicam o dano hepático que teve. Isso, quando está na circulação. E porque houve lesão hepática, morte, né, de hepatócito, e estas enzimas vão parar no sangue. Elas são usadas meio como marcador da função hepática. Isso está correto, sabe? Mas qual a função delas? É só indicar que o fígado está com lesão? O que elas fazem no fígado? Mas ela é encontrada também em outros tecidos, além do fígado, não é? Sim. Então, ela poderia ser liberada no sangue para, tipo, sinalizar que está com algum problema em outro tecido, não só no fígado?
Sim e não, é difícil, né? Porque a maior quantidade destas enzimas é no fígado. E por que que o fígado geralmente é o órgão que é mais lesionado ou sofre mais com os fármacos? Pergunta fácil, hein? Porque ele participa da metabolização do fármaco? Isso, exatamente. Ele está envolvido, né, com a remoção de fármacos, de toxinas, então é ele que é o primeiro afetado, porque gera radicais livres, né, na tentativa de fazer biotransformação, ou ele é lesionado porque nessa tentativa ele não consegue eliminar e acaba sofrendo a, o lesionamento das suas células. Tá? Então um indicador de função hepática por causa disso, o fígado, e por causa da quantidade dessas enzimas no fígado. Certo. Agora, o que estas enzimas fazem no fígado de tão importante? Hum, O que significa TGO, TGP ou AST, ALT? é aminotransferase de aspartate e aminotransferase de alanine. Alanina e aspartate, exato. O que significa fazer aminotransferase? Vai ser transformadores de aminoácidos? Isso. Transformar aminoácido para quê? Hum, não sei, professor. Em outros aminoácidos, a Yasmin está tentando ajudar aqui, em falta no organismo, em outros aminoácidos, ou simplesmente eliminar aminoácidos que não estão sendo utilizados, tá? Está correto que a Yasmin está colocando, fazer aminoácidos que nós não temos, estamos precisando, ou eliminar nitrogênio, né, que está relacionado com o ciclo da ureia. Tá? Você tem que detoxificar isso porque os animais não armazenam aminoácidos. Tá? Então, o fígado está o tempo todo produzindo ureia, né, pelo volume do fígado, né, um órgão metabolizador, ele é afetado porque ele tem alta concentração dessas transaminases dentro das suas células, por isso que é detectável. Tá? Uma lesão muscular, por exemplo, você dificilmente teria alta concentração de transaminases no sangue, tem uma lesão muito grande, do que a lesão que você tem quando é uma lesão hepática, ok? Então é Entendi. importante, né? Por que eu chamo a atenção disso? Às vezes, o caso anterior é aquela bioquímica básica, né, que você está recordando o tempo todo, porque aparecem na bula dos medicamentos problemas bioquímicos o tempo todo com o uso de fármacos. Então, é um desacoplador e é uma molécula que causa toxicidade hepática que você depende de um laboratório de análises clínicas para te dar um indicador, né, por que o animal está com diarreia, vômito, que pode ser ocasionada por lesão hepática, né, o fígado não está funcionando, você tem toda essa alteração de biotransformação e até digestão de alimentos, ok? Que é dependente, né? Certo? Certo. Obrigada. E deixa eu ver aqui. Aí vocês explicaram, né? Só vou retomar aqui. Qual a relação, né, da permeabilidade de membrana com o ergosterol do fungo ou colesterol, e qual a diferença ergosterol-colesterol? Para que eles servem numa célula? Qual a função, né, desses dois lipídios de membrana? Eu tinha comentado que os imidazóis, eles se ligam às enzimas, né, do citocromo do fungo, e Sim. meio que ele impediu a desmetilização do lanosterol. E o lanosterol é uma molécula precursora do ergosterol.
Isso, correto. E o que faz esse ergosterol na membrana do fungo? O acúmulo dele era o que alterava várias coisas, inclusive a permeabilidade da membrana, que levava à morte da célula. Tá, mas como que isso acontece? Porque é ele que regula a fluidez da membrana? Isso, ele regula a fluidez de membrana. Aí, na verdade, não é o acúmulo, né? Quando você inibe a desmetilase do ergosterol, você está impedindo a formação do ergosterol. Então, não é acúmulo, tá? É diminuição na produção do ergosterol do fungo, né? Ok? E o colesterol é o lipídio, né? Semelhante ao ergosterol nas células dos animais. Então, fluidez de membrana, porque senão a membrana fica rígida, você perde todo o controle de íons e nutrientes, né? A passagem de íons e nutrientes pela membrana e ao extravasamento que vocês colocaram, né? Ok? Como que eu diferencio, né, já que vocês deram uma estudada nos tipos de diabetes, se o animal é diabético tipo 1 ou tipo 2? Ou como vocês poderiam ter monitorado esses animais, né, com o tratamento aí com a glipizida, aproveitando para fazer uma correção, que alguém falou glipizina, é zida, ok? Só para corrigir a pronúncia. Como que vocês fariam o monitoramento desses animais? Aí eu tratei, eu vi que está com hiperglicemia e vou dar a glipizida. Primeiro que em cães eu tenho uma chance baixa, né, disso funcionar. Mas, como existe essa chance, eu vou tentar, porque por via oral é bem mais fácil do que ficar aplicando insulina, né, e mais barato também. Como monitorar os cães? Cães, gatos, quanto ao tipo de diabetes? Como vocês fariam isso na prática? Então, professor, para detectar o diabetes tipo 2, não seria só feito o teste de glicemia? Para ver a quantidade de glicemia, a diferença da glicemia no sangue das duas, já dá para saber qual que é a diabetes. A diferença da glicemia, a quantidade de glicose no sangue já diferencia o diabetes? Sim. Como? Você está só medindo a glicose. Ô, professor, Sim? seria pela quantidade de insulina liberada pelo organismo? Também. Como que eu faço essa verificação? Porque na diabetes tipo 1, o sistema imunológico vai atacar as células beta, então vai ter pouca ou quase nenhuma insulina no organismo. Certo. E assim a glicose não vai ser absorvida pelas células. E na diabetes tipo 2, o organismo não está conseguindo usar a insulina de forma correta, mas ele ainda está produzindo uma quantidade maior, assim. Então não é insulino dependente. Isso, quando eu tenho insulina, né? E como que eu verifico se está liberando insulina? Ou quanto está liberando insulina? Não Ou sei. se a glicemia... Oi? Professor, Sim. eu acho que você vai ter que analisar a função da célula beta. Por amostra de Isso. sangue? Amostra de sangue, o que você vai detectar no sangue? Para indiretamente ver se a célula beta está liberando insulina. Você vê a taxa de açúcar que está no sangue? O açúcar é consequência, né?
Acho que dá para ver a glicemia ou insulina basal, não sei. Isso, a insulina basal. Como que eu faço para detectar a insulina basal no sangue? O processo eu não sei, isso aqui é por exame de sangue. Como que eu analiso? É uma proteína, né? Me dei uma ideia de como analisar se a insulina está lá no sangue ou não. Como identificar uma proteína? Vocês até colocaram um sistema aí que ataca o pâncreas aí. Como usar esse sistema que ataca o pâncreas para detectar insulina no laboratório? Vixe, não sei. Eu também não sei. Eu acho que por algum biomarcador, sei lá. Mas, assim, especificamente qual seria, eu não sei também. Então, eu estou pedindo para vocês criarem este marcador. Eu tenho uma proteína chamada insulina, eu peguei essa amostra de sangue, como eu vou ter especificamente um teste para identificar se a insulina está lá? Você põe glicose na amostra? Não, né? Qual a relação da glicose com a insulina? Nenhuma. A dica é uma proteína. Temos 65 alunos presentes na sala. Ninguém tem nenhuma ideia de como detecta uma proteína no sangue? Não é uma enzima, né? Se fosse uma transaminase, eu coloco o substrato e vejo se ela está lá. Isso, faz um ELISA. A Beatriz deu a resposta. Descreve o que é um ELISA. Qual que é o princípio do ELISA, Beatriz? Aproveitem e procurem enquanto a Beatriz formula uma resposta professor, aí. Sim? quando eu estava estudando, eu vi alguma coisa sobre peptídeo C. Eu não sei se tem alguma relação. Tem. O que é o peptídeo C? Eu vi que ele era secretado na mesma quantidade que a insulina, mas eu não lembro o que mais falava sobre. Certo. Alguém tem alguma informação a mais? Vocês estudaram pâncreas no sistema digestório ou no sistema hormonal, em fisiologia? Ou ainda não? Vocês estão na fisiologia 1 ou na 2 agora? Na Fisio 2. 2. Já passaram pelo pâncreas ou não? Já. Deixa eu achar outra coisa aqui. E aí, o que vocês aprenderam sobre insulina? Vocês se lembram que eu avisei no começo do semestre que farmacologia era fácil, né? O difícil é saber como as coisas funcionam. Professora, eu vou falar um negócio aqui que eu achei, mas eu não tenho certeza. Que esse teste que o senhor comentou do peptídeo C, que a Tainara disse, ele serve para monitorar a produção de insulina pelas células beta do pâncreas. E isso ajuda a determinar a causa da hipoglicemia, mas eu não sei se está certo ou não. Sim, aí como que você junta? Esse monitoramento é feito por ELISA, né?
que a Beatriz deu um auxílio aqui. E esse ELIS é baseado num anticorpo. Então, em algum momento, você isolou a insulina, né? Como é muito parecido com a insulina, então a gente tem esses testes baseados na insulina, bovino, de gatos, etc. Você vai detectar em laboratório a quantidade de insulina. O peptídeo C não é um bom indicador, porque não significa que a insulina está lá. Porque a insulina é digerida, né? Você tem um tempo de meia-vida da insulina na circulação de 10 minutos. Aí você tem que ficar dando pulsos de insulina enquanto o animal estiver se alimentando. Então, o peptídeo C é um metabólito da reação da enzima insulinase que degrada a insulina. O ideal é você pegar realmente a insulina completa, né? O peptídeo C é um paliativo. Deixa eu ver aqui. Olha, eu achei um slide aqui da insulina, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, vocês estão vendo? Aqui é a estrutura da insulina. Tá? Ela tem duas cadeias proteicas, a cadeia A e a cadeia B. Quando ela é sintetizada, ela tem um peptídeo C que une essas duas cadeias aqui, ó. Então é um looping, né? Porque ela é sintetizada com uma cadeia única. Aí você faz essas pontes aqui para ter a insulina estrutural, e aí o peptídeo C é removido. Então, o peptídeo C, na verdade, ele veio do precursor da insulina. Tá? Então, ele seria um indicador de que a insulina esteve por lá, mas ela não está mais ativa. Tá? Mas era isso que eu queria, que vocês monitorassem, né? Tivessem isso em mente, que para monitorar o diabetes, vocês precisam detectar a insulina. Agora, sem fazer insulina, se vocês tivessem só a glipizida, tá? Como que vocês fariam isso? Olha, não tem, é complicado, eu vou ter que mandar uma amostra de sangue, vai ficar caro para o tutor, etc. E eu dei a glipizida, tá? Minha primeira opção, eu dei a glipizida. O que você fala para o tutor quando você está administrando a glipizida para um cão que você sabe que 70% é diabético tipo 1 e aquilo não vai fazer efeito? O que você faz? Que é bem mais simples, né? Quanto tempo você espera a glipizida baixar a glicemia? Por via oral. Qual o tempo que vocês acham que a glipizida tem que fazer efeito e diminuir a glicemia? Farmacocinética. Sair da fisiologia um pouquinho. Isso, esse é o tempo de ação, né, Giovana? Você deu por via oral. Em quanto tempo essa ação, que vai durar aí o tempo de meia-vida 17 horas, provavelmente você vai ter ação até de 24 horas, né? Um tempo de meia-vida de 17. A minha pergunta é quanto tempo, a partir da administração, eu espero que ele faça efeito? Exato, minutos. Quantos minutos? Quanto tempo vocês vão esperar para ver se aquele animal vai ter a glicemia diminuída? Tem que ser rápido, exatamente. E o que você faz se você espera um efeito rápido? Você manda o animal para casa, volta amanhã,
ou você deixa em observação. Fica com o animal e você faz o que com ele? Deu a glipizida, fica com ele no consultório um tempo, observa o que, Marina? Além dos sinais clínicos, né? O que mais você vai ter que fazer? A taxa de glicemia, exatamente, sabe? Você vai coletando amostras de sangue, né? Fazer glicemia é fácil, são gotas de sangue, você não precisa fazer uma punção venosa, basta fazer um furinho na pata ou na orelha, pegar uma amostra de sangue e fazer a curva glicêmica, exatamente, tá? Aí monitora, se ele responder à glipizida, a glicemia vai diminuir e está resolvido. Qual tipo de diabetes, se isso for resolvido? Se a glicemia baixou? Tipo 2. Ok? Então você fez um diagnóstico sem ter que dosar insulina. Se não funcionou, você passa para insulina. Ok? Passou 1 hora ali, você deu uma dose de. Se ele não vomitou, obviamente, se não está com diarreia, né? Lembre-se da farmacocinética, tem que ter um tempo de permanência ali no tubo digestivo para ser absorvido. Ok? E vai monitorando, exatamente, era isso que eu queria. Bom, vamos finalizar aqui, acho que eu já estendi bastante. Eu coloco essas coisas para vocês não pararem de pensar e correlacionar cada coisa que vocês lerem no livro de farmacologia, na bula, tem um porquê, tá? A informação ela está ali, mas tem um porquê, que supõe-se que o médico veterinário saiba o que aquilo significa. O tutor não vai saber o que significa o pH ideal para síntese de ATP, ele vai olhar aquilo, vai parecer grego, não sei que seja alguém da área de saúde biológicas aí que seja capaz de entender aquela linguagem. Então, são vocês que têm que ter este conhecimento, ok? Então, obrigado ao grupo, era isso.